Olá pessoal, essa aula busca fazer um apanhado geral do que foi discutido em Legislação e Ética para Relações Públicas no curso de graduação do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, no segundo semestre letivo do ano de 2024. Essa disciplina foi lecionada em sua primeira metade por mim e essa aula, que está disponível no meu canal de YouTube, busca ser uma das aulas assíncronas desse curso que foi, via de regra, presencial. E, como eu falei, a ideia é fazer um apanhado do que foi discutido em aula, né? A gente discutiu ética e moral partindo da filosofia clássica, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, chegando ao momento contemporâneo, né? Passando pelos autores modernos. E algumas das conclusões que eu acho que a gente pode extrair disso tudo que foi discutido é, primeiro, a distinção entre ética e moral, né? Que não é muito comum no senso comum, assim, no conhecimento popular. Muitas vezes são palavras usadas como sinônimo, né? Ou o próprio sentido de ética, que eu acho que, sem uma reflexão aprofundada, a ética pode parecer meramente, primeiro, algo que aparece em momentos drásticos, algo que só aparece em casos graves, a falta de ética, como se fosse algo que a ética estaria sendo satisfeita o tempo inteiro e ela faltaria em momentos graves, né? O que não é o caso. E o segundo problema do senso comum seria esse, que eu disse anteriormente, da confusão entre ética e moral, né? Então, passar pelos autores clássicos nos ajuda a entender tanto a longevidade dessa discussão, né? Que é milenar, a discussão da ética na filosofia. Isso já nos distancia de uma visão muito ligeira, muito apressada, muito senso comum sobre o que seria a ética, né? A gente ter a noção da densidade dessa discussão, né? De quantos autores atravessaram essa discussão, e nos permite distinguir moral e ética, né? Que, grosso modo, a moral diria respeito ao que a maior parte de um grupo faz, seja a moral na sua cidade, a moral na sua época. A moral tem tempo e espaço, digamos assim, né? E dentro de uma cidade também podem haver diferentes grupos morais, né? Regiões morais. Aqui já citando a Escola de Sociologia de Chicago, né? Que estudava como dentro de uma mesma cidade, Chicago, na época, no início do século XX, haviam diferentes regiões morais, né? Então a moral ela não é exatamente circunscrita por uma cidade apenas, né? Mas dentro de uma cidade há diferentes morais, há morais que são religiosas, né? Diferentes religiões habitando um mesmo espaço pode significar diferentes morais e assim por diante, né? Mas a gente entende que a moral, grosso modo, ela está relacionada de algum modo a um senso comum e a uma construção social específica, né? No tempo e no espaço. Essa ideia de que a moral é uma construção social específica, histórica, é uma ideia que se encontra, por exemplo, em Nietzsche, que foi um dos autores que a gente estudou em aula, que faz a genealogia da moral, né? Ou que estuda como que a sociedade moderna produziu uma outra moral diferente das sociedades do mundo antigo, né? Como que o cristianismo difere dos deuses gregos, por exemplo, e como que essa diferença que é religiosa é uma diferença também moral, comportamental, entre o homem moderno e o homem do mundo antigo. Então Nietzsche nos ajuda a entender a circunstancialidade da moral. Já a ética, de algum modo, a gente poderia dizer, ela é a faculdade de pensar sobre o que você faz, né? A capacidade de pensar sobre o que você faz. A pessoa ética, para Aristóteles, ela é uma pessoa que costumeiramente pensa no que faz. Ela não deve ser ética apenas às vezes, né? Apenas em casos drásticos, né? Mas ela é uma pessoa que ativamente reflete sobre a ética, né? Isso é parte do que é ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem valores. Ou seja, não é uma pessoa sem valores e nem uma pessoa que meramente segue os valores do grupo, né? Ela é uma pessoa que reflete sobre os seus valores. Isso seria ser uma pessoa ética, né? Eu posso dar um exemplo. Eu fui fazer uma trilha e essas pessoas, elas entraram no mato assim, fazendo uma espécie de estardalhaço, gritando umas às outras e
fazendo muito barulho, e eu considero que entrar no mato deve ter uma espécie de relação de respeito com a natureza. A natureza ali é a casa de alguém, afinal de contas, né? Alguém que não é humano, mas considerar que só os humanos merecem respeito seria produzir uma hierarquia entre humano e não humano que eu acho pouco produtiva, né? Se a gente pensar ecossistemicamente. Mas enfim, a questão é, o grupo se comportou de uma maneira no mato que eu considero pouco respeitosa, pouco ética, né? Já que o barulho afasta os animais, o desrespeito dos animais, impede que, se houver uma pessoa perdida, por exemplo, no mato, a gente consiga ouvir ela, impede que a gente consiga ouvir os pássaros, impede que a gente consiga ver pássaros, porque os pássaros possivelmente voarão para longe, né? Com o barulho. Eu imagino que uma pessoa que chega no mato e larga lixo no chão, não foi o caso, mas ela também é uma pessoa que faria barulho, né? Porque ela é uma pessoa que tem pouca consideração pelo espaço onde ela está inserida ali, que é o mato, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é, na minha leitura, as pessoas que entram no mato fazendo barulho são pessoas que não deliberam sobre o que estão fazendo, né? Que tem uma postura a quem falta certa ética. Porém, se elas são maioria, elas configuram a moral do grupo, né? Então, assim, naquele grupo não era imoral fazer barulho no mato. Porém, eu considero que seria antiético no sentido de que a pessoa que entra no mato fazendo barulho, ela não está pensando no que está fazendo, né? Ela está agindo por instinto, com vontade de espantar os animais mesmo, não sei. Mas enfim, estou dando esse exemplo para diferir moral e ética, né? Quando um grupo, a maior parte de um grupo faz uma coisa, sendo essa coisa boa ou ruim, naquele grupo aquilo ali é moralmente aceito, moralmente correto. Mas não quer dizer que seja a postura ética desejável, né? Portanto, a ética, ela está, em certos momentos, em desencontro com a moral, né? A ética diz respeito à reflexão sobre os valores, sobre o mundo que a gente quer produzir, o mundo que a gente quer deixar, o mundo que a gente quer deixar para as pessoas à nossa volta, e para os vindouros, né? Para os que virão, para os que ainda nascerão, e para os não humanos no limite, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no Brasil escravista, naquele momento a escravidão não era imoral no sentido de que ela faz parte da moral comum da sociedade, né? Mas, para superar a escravatura, foi necessário que algumas pessoas pensassem eticamente e questionassem os valores morais vigentes da sociedade. E ali se produziu, portanto, uma transformação na moral da sociedade, né? Ou seja, a ética tem a possibilidade de transformar a moral. A moral está muito ligada ao senso comum. Por isso que moralista, muitas vezes, é uma ofensa, né? É uma pessoa que não está pensando muito bem no que ela está fazendo, mas ela está só seguindo as regras da sociedade, ou que ela olha para as regras da sociedade de um modo muito superficial, né? Enfim. Esse aprendizado, então, da distinção entre ética e moral inaugurou um pouco a nossa disciplina e nos traz, depois de um extenso percurso, ao mundo contemporâneo, né? O mundo contemporâneo, o mundo que a gente vive, é um mundo de informação aberta, para citar o sociólogo britânico Anthony Giddens. Então, para Giddens, a gente vive em um mundo cada vez mais interconectado. Isso é verdade, embora algumas partes do mundo não façam parte da rede que a gente faz, pelo menos, por exemplo, da rede virtual, como a Coreia do Norte, como a China, que tem um outro tipo de rede. Mas, enfim, cada vez mais a gente vive num mundo interconectado e isso faz com que as diferentes sociedades, os diferentes grupos, né, nessa sociedade, se a gente quiser considerar que é uma sociedade, eles se vigiam de algum modo, né? Uma sociedade de informação aberta quer dizer que as informações correm mais sem fronteiras entre os diferentes grupos. E quer dizer que, de algum modo, a gente tem um modo de vida um pouco comum, transnacional. Ou que, apesar das especificidades, há certa comunicação entre esses diferentes grupos sociais. Então, muitas vezes, o que acontece em outros lugares do mundo influencia a nossa sociedade, né? Muitas das reivindicações atuais da nossa sociedade, por exemplo, que envolvam o feminismo, que envolvam o antirracismo, que envolvam a anti-homofobia, se devem a esse contato transnacional com as sociedades europeias, com os Estados Unidos, né? Que são lugares onde protestos em sentido antirracista se fizeram acontecer
e se fizeram mediatizar. E a mídia, então, como meio de comunicação que põe essas diferentes sociedades em contato, faz com que nós espelhemos nossos valores de algum modo, né? A gente saia do local e esteja, de algum modo, em relação com essas sociedades transnacionalmente, e isso modifica os valores locais, né? Isso produz, de algum modo, uma ética transnacional. É evidente que ainda haverá especificidades locais, ainda haverá resistências culturais locais, etc., né? Mas que há esse efeito da globalização, afinal de contas, que é um efeito que tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com jornalismo, com relações públicas, e tem tudo a ver com moral e ética, né? A moral das diferentes sociedades é transformada pelo contato veloz, quase instantâneo, né, entre diferentes partes do mundo. A gente estudou também os filósofos modernos que se propuseram a tratar do tema da moral e do tema da ética, e a gente pôde perceber que em Kant, em Nietzsche, a moral e a ética passam a ser deslocados de uma reflexão sobre Deus, sobre um Deus do qual emana a moral, como foi em Agostinho de Hipona. Isso significa que, no mundo moderno, se a gente fundar uma ética que é baseada nas leis de Deus, a gente não vai conseguir falar com todas as pessoas, já que há uma série de religiões, nem todos os povos são cristãos. Então, assim, é preciso uma ética que seja fundada na razão, já que a razão é, digamos, bem distribuída entre os povos, é inteligível entre os povos, né? Então, o grande desafio que me parece interessar a esse mundo em contato transnacional no qual a gente vive, transcultural, seria o de como fundar um modo de pensar que seja ético-moral e que seja capaz de satisfazer os anseios desses diferentes mundos que habitam esse único mundo, né? Ou dessas diferentes culturas, se assim quisermos dizer. Fundar uma ética que se dê nesses termos necessariamente precisaria passar pela razão, né? Pelo menos esse é o argumento de Kant, dentre outros, de que a razão então seria o instrumento que poderia substituir o que foi na Idade Média Deus, né? Do qual emanava toda a moral. Então, já que a modernidade tira da religião, da igreja, esse potencial de definir a ciência, de definir os valores, de fazer a lei, então o que nós colocamos no lugar, né? Essa é a grande questão da modernidade. Em parte a razão, mas em parte a razão também é insuficiente, já que o ser humano não é puramente razão, né? Ele também é entrecortado por pulsões, como bem argumentam Freud e Nietzsche, mas de algum modo a razão é a última ferramenta que temos para produzir um acordo comum sobre os modos de viver. E ao mesmo tempo a razão está sempre à mercê dos que se farão de loucos, digamos assim. Então, um dos autores que incide nessa discussão sobre a racionalidade e a comunicação como uma forma de produzir um modelo ético-moral para as sociedades modernas é Habermas, que está na bibliografia da nossa disciplina, embora não tenha sido um dos autores que a gente abordou prioritariamente durante a disciplina, mas assim, em Habermas, a razão comunicativa nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós o horror e a barbárie do nazismo, a razão comunicativa seria capaz de dar as diretrizes, ou seria a ferramenta para dar as diretrizes da boa convivência, né? Porém, esse me parece assim o grande impasse do nosso tempo, que é, hoje, por exemplo, nós temos a ONU, que é um lugar onde as diferentes nações podem pensar juntas e deliberar, e é um espaço comum de diálogo, e ao mesmo tempo a gente ainda tem barbárie, né? Como é o caso mais representativo que me parece atualmente, do genocídio do Estado de Israel contra o povo palestino, né? Então, a questão que eu quero colocar com isso seria como, apesar de tudo, apesar da razão, apesar da ONU, apesar dos esforços modernos de produzir uma ética comum transnacional, apesar de a gente viver numa sociedade de informação aberta, na qual a informação circula, ainda há a barbárie, né? Como fazer cessar a barbárie? Essa seria uma questão do nosso tempo, né? Uma questão para o nosso tempo. No que toca
ao ofício da comunicação em particular, relações públicas, ao jornalismo, eu penso que a ideia de que a gente vive numa sociedade de informação aberta implica também que tudo que faremos está visível, ou pode vir a estar visível, já que mesmo que você faça uma coisa e não coloque na internet, alguém pode ir lá fotografar, alguém pode ir lá filmar e colocar na internet, alguém pode relatar em texto na internet, né? Então, assim, havendo a internet, é muito pouco provável que as coisas estejam blindadas de cair na internet, né? Então, a ideia de que a gente vive numa sociedade de informação aberta, de que a gente tem a internet, também traz essa questão, assim, para o comportamento, né, no mundo contemporâneo, para a imagem das empresas, dos estados, de tudo o que acontece, né? E um outro ponto importante que a gente conversou juntos em aula foi sobre Hans Jonas, que eu julgo ser um autor bastante interessante, no que ele propõe como uma ética da responsabilidade. Ou seja, o que me interessa em Hans Jonas é a ideia de que a ética não deve dizer respeito apenas à relação entre os humanos, mas também em relação aos não humanos, ao meio ambiente e aos ainda não nascidos, né? Ou seja, o que Hans Jonas argumenta é que a gente vive num mundo no qual a gente tem tanto poder enquanto humanidade, né? A gente é tão capaz de transformar as coisas que o dano que a gente pode causar é maior do que em qualquer outro tempo, né? Muito maior do que no tempo antigo, muito maior do que o dano o qual as civilizações podiam causar na época de Sócrates, Platão, Aristóteles. Então hoje a gente tem um poder sobre o planeta muito grande, um poder sobre todas as outras espécies vivas e um poder de cessar a nossa própria existência, né? Através do envenenamento do solo, da água, do ar, das guerras. A gente pode fazer genocídios com muita facilidade. A gente tem armas químicas, né? A gente experimentou o horror do nazismo, né? Especialmente com o povo judeu. Dentre outros fatores, a bomba atômica, a multiplicidade de bombas atômicas que existem no planeta hoje, que permitem acabar com o planeta diversas vezes. Então a gente tem tanto poder que a reflexão ética requer uma vigilância ainda maior do que em qualquer outro tempo, né? Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico que eu já citei, vai dizer que a gente tem tanto poder que a nossa capacidade de refletir sobre o que a gente faz já não acompanha mais a nossa capacidade de fazer. Então essas são grandes questões para o contemporâneo também, né? A ideia de que a nossa capacidade de reflexão não acompanha a nossa capacidade de operação no mundo. Então, ainda que a modernidade e nosso tempo sejam marcados pela reflexividade, ainda que a modernidade seja a época da ciência, a época da razão, etc., a técnica que a modernidade produziu solapa, ultrapassa, né, a reflexividade que é característica do moderno, que é fundante do moderno. Isso significa, então, né, que nós temos muito poder, muitas vezes pouca reflexão, e que mesmo que provavelmente a gente tenha uma média educacional maior hoje do que no passado, o aumento educacional, assim, da população não acompanha os avanços da técnica que está acessível à população. Então, a probabilidade que a gente cause o mal, a possibilidade de a gente causar o mal, é algo a se alarmar, é algo a atentar na época que a gente está vivendo. Também as questões ambientais, né? Que a gente tem uma espécie de compromisso, já que nós temos a técnica, já que nós temos grandes poderes, né? A gente tem responsabilidade sobre as outras formas de vida do planeta e até sobre a matéria não viva, digamos assim, a água, a terra, que garantem a nossa existência, né? Então, no mundo moderno, sendo humanos no mundo moderno, a gente corre o risco da prepotência, muito corriqueiramente, né? É o risco de entrar no mato gritando, para recorrer ao mesmo exemplo que eu dei anteriormente. É o risco de causar dano à nossa volta sem perceber a nossa força. E é algo que acontece, não é algo só que pode acontecer, né? Mas a gente certamente percebe os efeitos da crise climática com o envenenamento do solo. A gente sabe que no Brasil a gente é um dos países que mais come veneno, mas também o envenenamento da água. A gente sabe que no Brasil nós guardamos alguns dos maiores aquíferos do mundo, algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo, a maior parte da Amazônia, dentre uma série de outros biomas, etc. Então, a nossa responsabilidade com o meio ambiente deve ser grande, né? Ao mesmo tempo a gente percebe que o dano que a gente causa é grande e que, digamos que não há planos de reparação eficientes ou visíveis, né? Caso haja, não parece haver, pelo menos. Essa é uma discussão que acontece na ONU.
E essa é uma característica do Ocidente também, né? Já que nós que nos arrogamos de sermos democráticos, a gente sofre do desgoverno de algum modo, né? Já que os governos do Ocidente democrático têm menos poder, menos influência do que as corporações, muitas vezes menos capital do que grandes corporações. Então caberia sempre a pergunta de quem é que de fato governa o Ocidente, né? Se são os governos ou se são as corporações, e qual poder as pessoas têm sobre as ações das corporações, né? Então, esse é um impasse ético para o nosso tempo que diz de que talvez estejamos espreitando o fim do mundo, por assim dizer, né? Uma grave crise climática, ambiental, a qual não temos resposta, a qual não temos um modelo de governo capaz de dar resposta, e que se relaciona a uma série de outros temas que eu falei, que é o aumento da técnica em relação ao pouco aumento da reflexividade, digamos assim, né? Ou, digamos, a superação da velocidade de evolução da técnica em relação à velocidade de evolução da reflexividade sobre as nossas ações. E o nosso grande poder sobre o meio ambiente, que está muitas vezes dissociado de um pensamento sobre o amanhã desse meio ambiente, né? O nosso modo de vida ocidental muitas vezes está muito interessado no lucro imediato, na exploração da natureza, né? Entender a natureza como recurso e não como seres vivos como nós, como seres dignatários de um tratamento humano como nós, né? Um tratamento humanizado só para se referir aos humanos já é um sintoma de que o modo de pensar da nossa civilização considera os não humanos como menos dignatários, né? E talvez esse seja o grande ponto do nosso padecimento, né, enquanto espécie, de nós estarmos nos aproximando de uma catástrofe ambiental, que é a desconsideração às formas de vida não humanas, ou as outras existências que a gente considera não vivas, como a água, o ar, a terra e etc., né? É evidente que, quando se tratando de relações públicas, a gente não vai diretamente operar sobre o ar, a água e a terra, a gente vai operar sobre a imagem das instituições, sobre os discursos, né? Mas, certamente, a ciência, a consciência do que se passa no nosso tempo, né, tem muito a nos dizer sobre os discursos, sobre a ética dos discursos, que nem sempre é clara, né? Porque quando a gente não entende exatamente o drama do nosso tempo e o sentido da discussão ética, a gente corre o risco de cair no moralismo, né? A gente corre o risco, ou seja, de pensar que a moral é a ética, né? De que o pensamento senso comum é o pensamento certo e aquilo que se distancia do senso comum seria o errado, né? Mas justamente entender a diferença entre moral e ética é entender que pensar sobre o que se faz é muitas vezes fazer diferente do que se vem fazendo. Eu penso que nessa recapitulação muito breve do que a gente discutiu, esses seriam alguns dos pontos de maior premência e desejo a vocês uma boa continuidade da disciplina e da vida, né, do curso, e um grande abraço. Podem me escrever qualquer dúvida, qualquer questão.